Oba, Flávio Henrique, que maravilha você estar aqui, cara. Tudo bem, querido? Eu que agradeço o convite, cara. É um prazer a gente conversar, né? Já nos encontramos algumas vezes lá na escola. Que bom estar aqui nesse bate-papo. Na pequena África também, onde nós nos conhecemos, né? Isso. Aquele circuito que você faz tão bem. E até queria começar, né? O Flávio ele faz já fazendo não sei se chama de merchan, que o pessoal chama, né? Está fazendo um merchan do Flávio. Flávio, depois a gente coloca nos comentários, Flávio, algum contato seu, alguma agenda. O Flávio ele é historiador, né? Está terminando o doutorado ali em Pequena África. Você me corrija aí, Flávio. Qualquer imprecisão minha, mas o Flávio é um especialista naquele circuito Pequena África, naquele museu a céu aberto, né? Naquele centro de memória e cultura, né? que tem o Cais do Valongo, né? Tem vários espaços, né? de memória e história africana no Brasil, de história do Brasil, né? História da escravidão, enfim, não vou adiantar, não, mas sem dúvida nenhuma, um dos circuitos históricos mais importantes do Rio de Janeiro, se não, talvez o mais importante, né? Em significado histórico, em simbologia, em drama, em vários aspectos, mas isso o Flávio vai poder falar muito melhor do que eu, mas eu acho que o Flávio ele participa, né? Ele não é o único que faz esse tipo de trabalho, mas ele faz um trabalho muito importante de memória e história aqui no Rio de Janeiro. Flávio, o nosso tema aqui, né, é um tema para 10 programas, 20 programas, 1000 programas, infinitos programas. Hoje a gente vai começar, né? E a gente vai falar, eu vou até pedir para você tocar em alguns assuntos específicos, mas assim, o nosso big tema, não sei se você vai concordar comigo, é essa frondosa árvore da humanidade, né? Que é a árvore que é a árvore que é mãe da humanidade, né? A árvore África, né? É uma árvore de profundas raízes, de troncos, ramos, folhas esplendorosas, flores, né? E cicatrizes também, né? Que essa árvore da humanidade que é a África ela tem. Já falei pra caramba aí, queria jogar um pouco a bola para você, que é a estrela aí. Tá? E antes, só para completar, olha só a camisa que eu estou hoje, ó. Vê se vai aparecer aí. Camisa com dois ícones. Ícones. E essa camisa é um pouco a camisa. É a primeira vez que eu mostro. Como aqui, ó. Como aqui. Vai, mostra aí, deixa eu ver. Aqui, ó. Não sei, é o Malcolm X, eu estou vendo a testa dele. Isso aí, exatamente, é o Malcolm X. Grande, grande. E essa camisa, Flávio, é interessante que eu estou mostrando ela. Eu já gravei um vídeo, 2 vídeos com ela. Mas essa é um pouco a camisa oficial do programa, de certa forma, que mais encarna esse programa aqui. E aí estou tendo a sorte de poder exibi-la nessa entrevista contigo. Mas me fala um pouco aí, para a gente começar, para a gente não ir logo nas partes tristes, né, dessa frondosa árvore que é a África e seus filhos, que ela tem seus momentos de cicatrizes, de sangramento, né? Mas fala um pouquinho dessa África para a gente começar. Começa do jeito que você achar melhor aí, meu amigo. Eu acho importante você falar de raízes. Você sabe que lá na Pequena África tem o baobá, né? O baobá é uma das árvores que mais simbolizam o continente africano, simboliza a história da África. Não é só ela, mas eu acho que é uma árvore que é importante, porque o baobá ela é uma árvore que, uma vez fiz uma pesquisa, ela pode chegar até 37, 38 metros de altura, 120 metros de diâmetro. E para você abraçar o baobá adulto, precisaria, né, para poder abraçar um baobá adulto, 100 pessoas, ou mais de 100 pessoas de braços abertos para abraçar um baobá adulto. O baobá adulto é importante porque é um local da fruto, a árvore da sombra,
ela é muito vasta, ela é oca por dentro, ela serve também como reservatório de água para momentos de seca na África. Ela é uma árvore que é utilizada para os griots contar as histórias orais, a história da oralitura para os mais jovens, né? Essa história oral que passa de pai para filho acontece normalmente debaixo de uma árvore de um baobá também. Então, o baobá ele simboliza muito essa questão das raízes profundas, né? Raízes grossas, grandes, intermináveis, que falam um pouco dessa questão do povo africano, né? Que é um povo que tem raízes profundas não só nas Américas, como no mundo inteiro, né? Nós sabemos que a diáspora africana não se deu somente na América, na Europa, mas se deu na Ásia, em outros lugares também. Eu estava recentemente participando de um evento em que estava falando dos afro-asiáticos, que é um tema para uma discussão futura. Mas para falar dos afrodiaspóricos, eu acho importante te entender que a África é um continente, parece que eu estou falando sendo redundante aqui, né? Mas não é. A gente precisa especificar para as pessoas que a África é um continente. Hoje a África tem 54 países, a África tem 1,5 bilhão de habitantes, a África é um país plural, diverso, multiétnico, a África fala mais de 2.000 línguas, e é esta África diversa e múltipla que veio para o Brasil na sua diáspora forçada. Uma escritora africana recentemente usou a palavra deportada, né? Deportados, foram deportados. Curiosamente, sabe, João, o africano foi o único povo que veio para o Brasil, para as Américas, sem ser convidado. Nós fomos os únicos que não fomos convidados. Nos trouxeram para cá. E aí é muito curioso que as pessoas nos trouxeram e depois não queriam mais que nós estivéssemos aqui. Só que não podíamos devolver as pessoas. Então, nós estamos falando de uma diáspora que matou, só na travessia, quase 2 milhões de pessoas ou mais. Uma diáspora que trouxe uma série de feridas e dores a vários coletivos. E eu gosto de trabalhar sempre com a figura, com a ideia de Áfricas no plural, para dar uma amplitude, para ampliar maior essa ideia e acabar com essa ideia de achar que a África é um país, que ela é menor. Você sabe que o mapa que nós conhecemos, esse tal de mapa mundi, ele foi feito com um olhar eurocêntrico. Então, dá a impressão que quando você olha o mapa mundi, e é uma discussão que deveria ter nas escolas, até com a cartografia mundial e brasileira e mundial, é que esse mapa que se coloca, que a gente conhece, dá a impressão que a África é menor do que ela é. Ela é muito maior do que se imagina, mas o mapa dá uma ideia. Inclusive, a colocar a Europa em cima da África também é uma construção. A ideia da palavra África, são várias construções aí. O tamanho, a localização no mapa, né? A ideia de que a África hoje, quando você fala de África para as pessoas hoje, só fala de miséria, fome, tristeza, e não é isso que acontece. Então, para falar um pouco dessa diáspora rapidamente, através do circuito que nós fazemos, e o objetivo, meu, professor, pessoal, de falar, é trazer para pessoas a reflexão, que não é possível mais, João, que no mundo que nós estamos, tecnológico e global, as pessoas continuarem achando que a história brasileira, por exemplo, é a mesma de 50 anos atrás, de 60, de 100 anos atrás. Não é possível que as pessoas achem que não tem alguma coisa errada naquilo que você ensina nas escolas. Tá? E para você ver como o problema brasileiro é muito mais grave do que se imagina. Foi criada uma lei, em 2003, a Lei 10.639, que você conhece muito bem, que obriga o ensino da história e cultura africana e afrodiaspórica, afro-brasileira nas escolas. Em 2008, fizeram a Lei 11.645, que obriga o estudo dos povos pindorâmicos, povos originários, nas escolas. Então, a primeira reflexão que eu queria fazer com as pessoas é a seguinte: foi preciso criar uma lei para explicar o óbvio. Porque qualquer pessoa que ande na rua vai perceber que o povo brasileiro não é formado por pessoas brancas. Ou não? Não é fácil de perceber isso? Andando em qualquer ambiente, se você sair daqui agora, se nós sairmos daqui agora e formos para a rua, vai ficar nítido, óbvio, que a sociedade brasileira não é construída apenas por pessoas brancas. Que existem pessoas negras, existem pessoas de povos originários, etc. Então, como é que você pode, na escola, ensinar que o mundo ele existe a partir de uma premissa eurocêntrica, brancocêntrica? Então, alguma coisa não está funcionando. Então, se a escola não está atendendo a essa demanda, ela precisa mudar.
E já era para ter mudado há muito tempo. E mesmo com a lei obrigando o ensino, há resistência. A pesquisa recente mostrou que 70% das escolas no Brasil não aplicam a lei 10.639 nem a 11.645. Por quê, Flávio? Aí é uma discussão que a gente pode ter aqui depois com outros professores. Vamos abrir para ampliar. Mas não está sendo aplicada como deveria. Eu, particularmente, acho que nem deveria ter uma lei. Era para estar no nosso DNA esse tipo de educação. Educação múltipla, diversa, plural, interdisciplinar, que as matérias se cruzam, os ensinamentos se cruzam, porque isso é a circularidade do conhecimento, que isso tem tudo a ver com a história africana dos povos originários. Em virtude disso, eu fui descobrir, alguns anos atrás, num pré-vestibular, que as crianças não conheciam o centro do Rio de Janeiro. O pré-vestibular que eu dava era em Vila Isabel. Você concorda comigo que Vila Isabel é um anexo do centro? Aí eu fiquei pensando, se a pessoa que mora em Vila Isabel, lógico, nem todos os moravam ali, né, na região, mas se a pessoa que está num cursinho pré-vestibular em Vila Isabel não conhece o centro, eu fico imaginando as pessoas que estudam em outros lugares mais longe. Dito e feito, é mínimo o número de pessoas que conhecem o centro. Quando você desconhece a história mínima, que é o centro do Rio de Janeiro, é uma história, uma parte da história do Rio de Janeiro, mostra que que a educação não está funcionando. Ela falhou, de alguma forma. E aí eu fui pesquisando, fazer uma pesquisa, e cheguei a estudar, comecei a pesquisar a Pequena África. Obviamente, se a pessoa não conhece o centro, não vai saber estudar da Pequena África. Isso é óbvio. Tanto é que as pessoas que moram e vivem no centro não conhecem a história da Pequena África. Isso é um fato. E aí eu comecei a desenvolver esse projeto, que é um circuito hoje, que ele é oficial, que se chama Circuito de Herança Africana, há um decreto-lei contra isso, e cada um faz o seu circuito conforme a sua necessidade. Cada um que eu digo, os guias de turismo. São só as pessoas que são guias de turismo oficiais podem fazer esse circuito. E aí eu fui estudar, me formei em guia de turismo, além de pesquisador e historiador, e criei esse circuito oficial, meu, um olhar afrodiaspórico, um olhar negro, falando para todos. Porque nós não falamos só para pessoas negras. Nosso curso é dado para todos. Inclusive, como se trata muito da questão racial, da estrutura que foi montada no Brasil de forma racializada, é muito importante que a população não preta participe, já que eles detêm esse poder até hoje. Então, o problema estrutural brasileiro é que as estruturas não querem se modificar. Quem tem privilégio, porque a discussão toda é disputa de privilégios. Quem tem privilégio no Brasil não quer perder os seus privilégios. Mesmo que essa pessoa tenha um mínimo de privilégio. Porque uma pessoa branca, pobre, de favela, ela tem poucos privilégios, mas tem por ser branca. E aí você vê, olha a disparidade. A pessoa que não tem quase nada e é pobre e branca, ela acha que não tem que mudar nada porque há uma estrutura montada que a beneficie, que a beneficia. Eu acho muito curioso isso. Quando nós queremos que mude a estrutura toda para beneficiar a todos, basta você ver que a lei de cotas, quando foi criada, foi uma luta de quem? Do movimento negro. O movimento negro criou a lei de cotas, correu atrás, se manifestou, lutou, brigou, e aquilo que parecia impossível aconteceu. A lei chegou. E o que aconteceu com essa lei? Houve tanta discussão que a lei de cotas virou uma lei de cotas sociais. Que é positivo também, né? É positivo, né? É positivo. Na verdade, a briga era por uma luta para a população negra pelas cotas raciais, que virou uma cota social. Então você vê que as pessoas falam de quê? Existem vários tipos de cota, né? Não é só cota social. Tem 15 cotas diferentes, mas as pessoas se prendem a qual tipo de cota? A racial. Porque esse é o olhar do brasileiro. O brasileiro ele é racista na sua essência, no seu DNA. Tanto que se você for discutir a questão de lei de cota, explicar para ele que hoje as cotas são muito mais sociais do que raciais, embora tenha começado com a bandeira das cotas raciais, ele não entende, ele acha que só existe cota racial. Ponto. Ele vota. Qualquer discussão que você vai ter de grupos aí extremistas, eles só falam de um momento, das cotas raciais, porque eles têm desprezo por qualquer tipo de vantagem na cabeça deles, o privilégio que a população preta possa ter. Porque eles estão tão acostumados com o privilégio deles em tudo, que nada, o mínimo que seja, não pode ser concedido a outros, somente para determinados grupos. E aí, a ideia do nosso projeto é trazer essa história, logicamente que ninguém vai sair antirracista da nossa aula,
Ah, acabou a aula do Flávio, agora eu sou um cara abolicionista, antirracista, não sei o quê. Não vai existir isso. Isso não acontece. Mas vai gerar uma reflexão. Esse é o objetivo. Que a pessoa saia dali com algum incômodo, uma inquietação, um pensamento, para que ela possa depois usar este conhecimento que ela adquiriu, esta pontinha, né, de reflexão que ela saiu, para se utilizar desse, se aproveitar disso e levar para outros lugares, para ecoar para outros espaços. Se for um educador, que aplique na escola. Se for um engenheiro, que fale na sua empresa. Se for um economista, que fale com seus pares sobre essa questão afrodiaspórica. Então, o objetivo é esse, é apresentar um pouco dessa história afrodiaspórica no Rio de Janeiro, lembrando que a Pequena África tem esse nome, mas é uma questão semântica, porque, na verdade, é uma grande África, o Brasil é uma grande África, o Rio de Janeiro é uma grande África, e a Pequena África é uma grande África. Nós estamos falando aí de 5 milhões de metros quadrados. Então, não dá para você desprezar e achar que é uma Pequena África. Isso é uma das pequenas Áfricas que tem no Rio de Janeiro, que é aquela região da zona portuária. Existem outras pequenas Áfricas em outros lugares do Rio de Janeiro. Não vou nem expandir para o Brasil, que vai ficar um negócio gigantesco. Tá? E outra coisa que é importante é nós desmistificar, acabar com estereótipos, estigmas que se criou contra a população negra. E isso é um objetivo importante, que até hoje as pessoas reproduzem no seu inconsciente e muitas vezes no seu consciente. Porque eu quero deixar aqui bem, eu gosto de ter um papo bem empretecido, as pessoas entendam, é o seguinte: se você é um racista consciente ou inconsciente, você é racista. Ponto. Você tem que entender o que você vai fazer com isso. A partir de você ter esse entendimento que você é racista, o que você vai fazer para melhorar como pessoa? Já que se você praticar o racismo, você está cometendo crime. Isso é um ponto importante. Se eu sou racista e antes eu podia fazer o que eu bem entendi, hoje eu não posso. Porque, geralmente o cara falava que não era e praticava racismo cotidianamente. E nada acontecia porque não havia punição. Hoje ele pode pensar, mas não pode fazer. Ok? Se ele o fizer, ele vai estar praticando algum crime. Ele pode ser punido por isso. O que Flávio, tem... Oi. não, só para a gente perguntar, você acha, para a gente refletir juntos, você não acha que o racismo ele está, de certa forma, de certa forma, em todos nós, não é aquele racismo estrutural? Não é uma coisa... Como que você vê isso? Você acha que... Acho que dá para dizer isso? Que essa visão racista está impregnada na sociedade? Está Até no, impregnado. Uhum. de certa forma, em todos nós, em mim, em você, a gente tem um olhar meio viciado, assim, que a gente vai... A gente Fala. só tem que tomar um pouco de cuidado, porque o racismo, como você bem falou, não é apenas uma questão ideológica, é uma questão estrutural, então tem a ver com poder. Isso é importante, é uma questão sistêmica. O racismo, ele para ser racista, o grupo racista tem que ter poder. Por exemplo, se nós negros tivéssemos chegado aqui ao Brasil, tivéssemos aqui trazido portugueses, europeus, espanhóis para cá em navios branqueiros, ok? Se nós tivéssemos escravizado a população europeia, talvez asiática, durante 300, 400 anos, e se até hoje nós estivéssemos no poder, na justiça, no legislativo, no judiciário, nas empresas, se toda a parte estrutural do país estivesse nas nossas mãos e nós utilizássemos dessa estrutura como privilégio contra a população branca, nós seríamos racistas, toda a população preta. Ok? E a população branca, se praticasse qualquer ato contra o preto, não era racista. Ela está praticando preconceito. Mas eu acho Discriminação. que... Você acha que existe algum ato? Eu refuto a ideia de racismo reverso, acho que não Então, existe. Né? mas é isso que eu estou falando para você. É, Eu estou te dando uma ideia que, se nós fôssemos o contrário, entendi. a população branca não cometeria racismo. É. No mundo imaginário de que a população preta fosse dona do poder. Então, vamos trazer para cá, para a nossa realidade. É, A população preta nunca esteve no poder no Brasil, nunca. claro. Portanto, ela não pode praticar racismo porque ela não teve poder. Não tem poder para isso. Não tem poder econômico, financeiro e estrutural. Só quem pratica é quem tem poder. Quem tem poder? A população branca.
Ah, foi porque... Não, se fossem os asiáticos que tivessem chegado aqui e fizessem tudo o que os brancos, os colonizadores fizeram, seriam os asiáticos. Sim. Se tivesse a África tivesse feito a mesma coisa, claro. Eu estou só explicando isso. Claro. É importante entender que, neste caso, estou falando do Sim. Brasil em específico, os colonizadores eram europeus e brancos. E, por isso, eles são detetores de poder até hoje. Por isso, a gente fala que a prática que acontece estruturalmente no Brasil é um sistema racista. Vem do Estado, vem das empresas, das escolas, de todos os lugares. O que faz com que toda a sociedade brasileira acaba tendo no seu DNA preconceito, discriminação. Quando fala da população branca, racismo. Quando se fala da população, porque você vê que tem pessoas pretas que foram criadas desde cedo, foram tão agredidas durante toda a vida, que ela se nega como negra. Que ela se nega a fazer parte de um grupo na qual ela não vê nenhuma vantagem em estar naquele grupo. Sim. E aí a negação de si. Sim, exatamente. Só que você está colocando que isso não é racismo, é preconceito, né? Tudo bem. Quando praticado por uma outra pessoa. Quando é praticado pelo negro, né? Do jeito que você está colocando, não é racismo, é preconceito. Até, você me lembrei agora daquele personagem, eu acho que o nome do ator é Samuel Jackson, aquele filme Django, você viu Django? Isso. O Django tem um personagem que eu acho que é o Samuel Jackson, se eu não tiver... O Stephen. Né? E esse personagem é impressionante, tem uma passagem dele que ele vê ele está conversando com o dono dele, que é o Leonardo DiCaprio, né? Ele é tipo um capataz de Leonardo DiCaprio, e aí ele fala assim, esse negro está com um cavalo. Aí o Leonardo DiCaprio, que é o senhor dos escravos, né? Que é branco e tal, todo mundo conhece Leonardo DiCaprio, ele pergunta assim para o Samuel Jackson, mas você quer ter um cavalo? Ele falou, não, para que eu vou querer o cavalo? Eu não quero que ele tenha um cavalo, né? Ele não queria que o outro negro tivesse cavalo. Então, ele já estava bem no papel que a gente chama aqui no Brasil de capitão do mato, né? De uma forma abstrata, né? Então, assim... Mas eu entendi. Na sua definição, para ser racismo, tem que ser daquele grupo que foi o grupo escravizador, né? Se a gente... Exatamente. É isso. Tem que ter poder. E o Stephen acontece, o Stephen, que ele é o negro... que o próprio Malcolm X define como negro de casa. É o negro doméstico. Por isso que a palavra doméstica é muito, muito complicada. Sim. É o negro domesticado. Ele passou por um processo de tantas violências que ele consegue não se ver mais como pertencente ao outro grupo. E para poder ele sentir, e o Stephen é muito isso, porque ele não só ele tem problema, ele tem ódio com a figura do negro. Ele tem ódio do Django de ser livre, ter liberdade, estar bem vestido, e poder, inclusive a briga dele vai ser quando o Django vai ter que entrar na casa. Vai ter que ser acomodado na casa grande. Isso para ele é o fim do mundo. Ele protege aquele senhor com unhas e dentes. Aquele senhor é Deus para ele. Ele está perdendo o lugar de privilégio dele também, se a gente quiser usar essa palavra, privilégio. Sim. Que é o privilégio que quando, por exemplo, a população preta brasileira, a população pobre preta brasileira, ela é muito utilizada como guarda da burguesia, e aí ela ganha um pouco mais como PM hoje em dia está ganhando mais que professor, além de poder ganhar um extra, né? Então, assim, é muito comum na história da humanidade, isso não é só os negros, não, isso é qualquer grupo social na história da humanidade é utilizado contra o seu próprio grupo, não é uma... Porque até esse debate é muito longo, tem muita coisa para a gente desfazer porque as pessoas que querem passar pano para o que os europeus fizeram, gostam muito de dizer assim, mas na África também não tinha escravidão, mas eram os próprios africanos que escravizavam, né? Você deve ter ouvido falar disso várias vezes, né? Isso é verdade em certa medida, né? Quem criou uma nova dinâmica ali foram os europeus e foi o capitalismo. Eu até, o Flávio, meio assim, a gente tem tanta coisa que pouco a gente conversou, mas que pode ser esmiuçada, que pode ser olhada na sua complexidade, né? Eu tentando trazer até um elemento novo e até uma ponderação, vamos dizer, não sei se o nome é crítica, mas uma ponderação, porque eu tenho percebido nos movimentos negros hoje em dia, porque hoje em dia tem o capitalismo está tentando dar como eu vou dizer assim, conquistar, né, essa pauta negra, preta, para ele próprio. Até porque o grande objetivo do capitalismo, na minha visão,
é a luta contra a classe trabalhadora, né, da qual os pretos fazem parte, né, dessa classe trabalhadora de uma forma maciça, né? Mas, assim, eu queria trazer um pouco essa questão da escravidão preta, a escravidão que vitimou a África, né, a partir do século XV, né? Você me corrige, tá, o Flávio? Mas eu acho que essa escravidão que vitimou a África a partir do século XV é uma escravidão nova. E eu vou buscar até uma percepção do Marx, que outro dia eu passei para você. Eu vou achar aqui rapidinho, né, porque o Marx ele sempre teve atento ao tema da escravidão, né, em especial essa escravidão moderna, né, que o mundo europeu impôs ao mundo da África subsaariana. Eu só queria te citar uma observação que eu achei na web sobre o Marx e a escravidão africana, que era assim: Marx não via, né, Karl Marx não via a escravidão em larga escala dos africanos pelos europeus, iniciada no começo do século XVI no Caribe, como uma repetição da escravidão romana ou árabe, mas como algo novo. Ela combinava formas antigas de brutalidade com a forma genuinamente moderna de produção de valor. A escravidão, escreveu ele em um rascunho de O Capital, atinge sua forma mais odiosa, né, a escravidão africana, né, moderna, em uma situação de produção capitalista, na qual o valor de troca se torna um elemento determinante da produção. Isso leva à extensão da jornada de trabalho além de qualquer limite, fazendo pessoas escravizadas, literalmente, trabalharem até a morte. Então, assim, a primeira tese que eu vou levantar, que eu queria que você depois reagisse, né, fizesse seus comentários, é que essa escravidão que vitimou a população africana nos últimos séculos, a partir do... Acho que no século XV, Portugal já estava levando africano para a África, mas para ser africano ainda doméstico, né? E no século XVI, como Marx pontuou, já era para trabalhar nas plantations, e aí o Marx aponta, e eu concordo com Marx, e acho que outros historiadores que eu vou citar aqui também, minha fala está um pouquinho mais longa dessa vez, mas só porque eu acho que vale a pena. Queria citar esses dois historiadores negros aqui, né, antilhanos, eu acho que eles eram de Trindade e Tobago, você vai saber me dizer. É o Eric Williams, que escreveu em 45, foi publicado em 45, Escravidão e Capitalismo, Capitalismo e Escravidão, do Eric Williams, historiador negro, genial, e outro também, os Jacobinos Negros, né, do C.L.R. James, né, 1938. Então, quer dizer, há 100 anos, importantes historiadores negros já estavam escrevendo e ressaltando essa ligação entre capitalismo e escravidão, e mostrando, inclusive, o Eric Williams foi até combatido historiograficamente, o Eric Williams, porque ele falou que a Revolução Industrial Inglesa só foi possível graças à extração da mais-valia e exploração do povo negro, né? E aí depois vários historiadores começaram a dizer que não é tanto assim, até o Eric Williams e o James é bem uma leitura marxista, né? São historiadores negros bem marxistas. Eu vejo essa tradição mais marxista ser um pouco afastada até por uma questão de negociação com o capital. O capital não quer marxismo junto, né? O capital ele quer, no máximo, colorir a cor dos capatazes, né? E aí sim, para o negro que conseguir se alçar da condição de capataz, para ele é um ganho importante, em termos de representatividade é importante, né? Mas, assim, eu falei uma opção de coisa, né? A questão da escravidão negra ser diferente das outras escravidões, da escravidão moderna, né? Que os negros sofreram, né? Ser diferente e pior do que todas as outras, dela ter sido um elemento importante, mesmo que a gente diga que o Eric Williams, ele exagerou, não foi tanto assim, mas foi importante para a Revolução Industrial capitalista, né? Então, o negro deu seu sangue, deu sua carne para a gente chegar a esse ponto que a gente chegou. E se, de certa forma, os movimentos negros atualmente, até para conseguirem ter espaço nesse mundo neoliberal, não estão tendo que, em alguma medida, largar essas raízes tão fortes e tão poderosas, e tão ousadas e tão corajosas que o Eric Williams, por exemplo, né, e outros fincaram aí na historiografia negra.
Primeiro a gente tem que entender que a escravidão moderna ela foi diferente de todas as outras escravidões, ou um pouco diferente, ou muito diferente, porque ela foi racializada. Esse é o primeiro ponto. Lembremos que as escravidões anteriores não havia essa preocupação de gênero nem raça. Perfeito. Você era escravizado por guerra, por dívida, por guerra, você era comprado, vendido, uma briga entre grupos, né, maiores e menores. Você vê que as invasões no mundo já acontecem há muito tempo, e a escravização já existe há muito tempo em todos os lugares do mundo. A África não pode ser exceção. Existia escravidão na África também, só que a escravidão em África era muito diferente da escravidão que nós entendemos como a escravidão moderna. Ninguém ganhava dinheiro, ninguém enriquecia na África pela escravidão. Era uma escravidão, inclusive havia mobilidade social entre esses escravizados. O escravizado, quando ele era escravizado, ele podia virar soldado daquele grupo que ele foi preso, ele podia quitar sua dívida depois com o tempo, trabalhando, ele podia casar com as pessoas daquela região, daquela tribo, até inclusive casar com a filha do chefe tribal. Então havia uma mobilidade e o escravizado não era visto como uma coisa. Não havia a coisificação. Então, a escravidão moderna ela vai coisificar a população negra, né? Ela vai desumanizar, ele vai perder o status de ser humano, ele vai virar um semovente, tá? E vira uma propriedade, é importante. Quando você vira uma propriedade, você perde todos os seus direitos como ser humano, inclusive de escolher aonde viver e quando viver. Então, a pessoa é dona de você. Então, você vira um móvel, né? Você vira uma commodity, um produto. Havia escravidão em África naquela época, mas a escala industrial com que ela vai ganhar nome, a crueldade com que ela vai acontecer, é com a chegada desses europeus no continente africano, em busca, primeiro, de ouro e diamantes, de tecidos, etc., até eles perceberem que seria interessante trabalhar com a população negra de forma compulsória nas plantations das Américas para atender a demanda europeia. E aí começa a ter uma série de africanos sendo levados em grande quantidade, negociado com algumas nações africanas. Lembremos que a África é gigante, nem todas as nações africanas eram a favor da escravidão, alguns vão negociar, mas isso não redime, não tira em nenhum momento a responsabilidade da população europeia. Tanto não tira que os próprios europeus entendem do que foi essa brutalidade. Por isso que hoje, inclusive eu acho até que a plataforma slavesvoice.org, que foi criada há muitos anos por diversos profissionais de pesquisadores do mundo inteiro, inclusive brasileiros também participaram, que trouxe à tona os nomes dos navios, os donos dos navios, de onde eles foram buscar esses africanos, para onde eles levaram, a quantidade de pessoas que saíram e que não chegaram, fez com que muitos europeus começassem a ver que não tem para onde correr e aceitassem a ideia de que eles tiveram muita participação no tráfico. Você vê hoje a Suíça falando, a Holanda, os Países Baixos falando, a França, a Inglaterra, o Reino Unido, Estados Unidos pedindo desculpa mais uma vez. Só que a gente, repetindo, eu não quero saber de desculpas. Ok? Desculpa já foi pedido há muito tempo atrás, várias vezes pediram desculpa. Nós queremos PIX, queremos reparação, queremos indenização. É isso que é importante. Como será feito isso? Aí vai ter uma grande discussão. Porque nós vamos cobrar a população africana, os reinos africanos que fizeram parte, estão sendo cobrados há muito tempo. Não é nenhum problema. Não é nenhum problema de cobrar esses grupos. O problema são os grupos que nunca quiseram fazer, se omitiram, se esconderam, negaram ter participação. Quando nós sabemos, por exemplo, e o próprio Slaves mostra isso, que a Inglaterra, por exemplo, foi a principal traficante de escravizados por muito tempo, principalmente no século XIX. O Eric Williams, ele foca no século XVIII. A participação inglesa, né? Mostrando que a Inglaterra mudou de opinião, não foi por bondade. Não, exatamente. A Inglaterra ela vai financiar, eu não vou dar números aqui exatos, das mais de 36 mil viagens, a Inglaterra financiou 12 mil. E no século XVIII, ela era imbatível no tráfico transatlântico. Só que na final do século XIX, em virtude das mudanças do enriquecimento inglês pelo tráfico, vai ter a Revolução Comercial, teremos a Revolução Industrial.
e que se discute agora uma nova forma de capitalizar, de ganhar dinheiro. Eles começam a perceber, não por humanidade, que o tráfico não mais condiz com aquela realidade. E aí a Inglaterra vai ter uma briga na Inglaterra entre abolicionistas e os traficantes, porque vão chegar cada vez mais relatos dos navios negreiros, escritos pelas pessoas que lá estavam, sobre a brutalidade que era isso, porque não chegava na população. A população não tinha noção do que era o tráfico, do que era o navio, do que era um navio negreiro, do que era um tumbeiro, do que era um porão de um navio. Não se sabia como se tratavam essas pessoas. Depois que os relatos começam a aparecer, que vão chocar a população, ou parte dela, a população na Inglaterra vai ter uma grande briga e discussão para acabar com o tráfico. Né? E aí já estavam desconfiando que se alguma coisa dessa der errado. Chega na virada do século, a Inglaterra vai fazer o quê? A abolição, em 1807, da escravidão, do tráfico. Os Estados Unidos acabam em 1804, a Inglaterra em 1807, e aí começam a pressionar os outros parceiros a acabar também. Porque a Inglaterra está com outro olhar. Agora é mercado consumidor, é quem vai comprar nossos produtos, temos uma demanda enorme de produção, temos que fazer com que essas colônias agora se transformem em nações, em províncias, em reinos. Esse é um outro olhar. Não tem nada de humano nesse papel da Inglaterra. E é isso que vai acontecer. No século XIX, a escravidão já vai ser, o tráfico vai ficar já vai ser mal visto. E vai ter uma pressão para que se acabe com o tráfico. E o principal importador de africanos nesse período é o Brasil. Né? E o principal agenciador agora é mais a Inglaterra, é Portugal. Então, além das brigas entre eles, entre as nações europeias, e Portugal tinha retomado de volta o protagonismo do tráfico, no 19, vai haver uma pressão para acabar com esse tráfico. Então, é importante entender que o tráfico moderno, ele tem algumas características que só nesse tráfico aconteceu, que é você racializar. Então, um grupo específico, de uma região específica, que vai ser agora traficada, não mais qualquer pessoa, qualquer gênero. É um grupo. Primeiro você vai buscar os homens africanos, adultos, e com o passar do tempo, você vai buscar também as mulheres e depois as crianças. Porque eles vão começar a perceber que o tráfico vai começar a diminuir e vai começar a acabar, eles vão trazer pessoas cada vez mais jovens, e qualquer pessoa para o Brasil, por exemplo, a América Portuguesa. Então, tem essas especificidades. Você sabe que a discussão, se tinha grande discussão no século XIX, era o direito de liberdade e propriedade. O que os traficantes, os donos, os senadores e deputados discutiam nos parlamentos brasileiros? Quando foi criada a Lei Feijó, por exemplo, que abolia, né, dava liberdade aos africanos que aqui chegassem. Eles diziam que antes da liberdade, do direito à liberdade, existia o direito à propriedade. Então, se aquela pessoa fosse propriedade deles, elas não poderiam reivindicar a liberdade. Essa era uma discussão de parlamento, que vingou por muito tempo. Quem é que fazia esses discursos? Deputados e senadores que eram fazendeiros, latifundiários, que eram escravocratas. Eles defendiam que, mais do que a liberdade, o mais importante, antes disso, o direito à propriedade. E aí eles foram mantendo essa escravidão até 1150, quando veio a proibição do tráfico transatlântico para o Brasil com a Lei Eusébio de Queiroz. E aí você tem uma ideia como é que é curioso o Brasil. O Brasil vai ter a Lei Eusébio de Queiroz em 1150, e 2 semanas depois, já desconfiados que o tráfico iria acabar, já desconfiados que a escravidão estava chegando ao seu limite, eles pressionaram a coroa para criar uma nova lei, uma outra lei, chamada Lei de Terras. A Lei de Terras é a lei responsável pela grande concentração de renda no Brasil hoje, e é de 1850. Em 1850, começa a história dos grandes latifundiários e a grande concentração de renda que nós temos hoje, até hoje. Ah, Flávio, antes já existia? Existia, mas não com que antes era sesmaria, era concessão. O governo podia reivindicar de volta essas terras. A Lei de Terras obriga agora a pessoa a comprar terras. Só quem podia comprar terra naquela época, quem já tinha terras. E nós sabemos muito bem que, além de comprar terras, só quem tinha dinheiro, tinha a questão dos cartórios. Os cartórios, que os donos, na verdade, eram quem? Os próprios latifundiários, que falsificavam documentos para adquirir mais e mais terras. Inclusive, eu gosto muito de lembrar aqui uma história que eu acho interessante. Você sabe que uma das formas de falsificação de documento era você precisava envelhecer o documento.
Então, você não podia dizer que era dono de um documento com um documento novo. E como é que se envelhecia o documento? Você pegava um documento, botava numa caixinha com um grilo dentro. Depois de um tempo, o grilo, com o grilo dentro, aquele documento ia ficando amarelado. E aí você dizia que aquele documento era muito mais antigo do que da própria data que ele foi constituído. Grilagem, né? Exato, aí surgiu a figura do grileiro. Né? Então, Esse então nome é as interessante. terras no Brasil, as propriedades no Brasil, a gente tem que colocar um pouco em dúvida, né? Por isso que, assim, que eu volto àquela questão da pegada marxista, né? Que às vezes falta, e não é porque eu adore o Marx, que eu acho ele bonitão, não. É porque ele foi aparentemente o primeiro teórico, ou mais importante teórico, a fazer uma leitura social para a classe trabalhadora, né? E você não enxerga, o Flávio, a população preta com aquela mais classe trabalhadora, a classe trabalhadora, quer dizer, ela foi reduzida, como você falou, a semovente, né? Ela foi reduzida a coisa. Mas é uma força de trabalho, né? Porque eu vejo muito, Flávio, uma interseção entre a classe trabalhadora. Não sei se eu estou conseguindo ser claro. A população preta é aquela que mais representa, né, o explorado, assim, aquele que foi mais, como eu vou dizer, estropiado no capitalismo. Até a Nancy Fraser, ela até coloca uma coisa interessante, né? Ela fala que com o branco, né, com aquele não racializado de uma forma negativa, há só exploração, né? Com o preto e com outras minorias políticas, étnicas, há também a expropriação, né? Esses pretos foram completamente expropriados, né? Então, estou tentando aqui puxar a sua brasa para a sardinha da luta da classe trabalhadora como um todo, porque, assim, aquilo que eu já conversei com você que me preocupa é só quererem mudar a cor do capataz e o sistema. Você está entendendo? Fazer uma representatividade nos capatazes, nas funções médias, e aí nunca vão falar de expropriação do capital. Você não vai ver isso na Globo. Né? Eu acho que até que o capital, que os meios de produção deviam ser assim distribuídos, né? Desprivatizados, né? Mas se ainda é privado, né? Podiam, não sei, uma cota no capital para a população preta, né? Eu não sei nem se esse é o caminho, mas estou só tentando problematizar um pouco além do que está sendo oferecido. Não sei se eu estou conseguindo ser claro. Não, eu penso assim, a população brasileira, o problema do Brasil é achar que toda a população tem que ser urbanizada, viver só em regiões urbanas. Não tem como. A população brasileira ela é diversa. Tem uma pessoa que vai trabalhar no campo, na cidade, em diversos lugares, em diversos setores. O que falta no Brasil hoje é uma reforma agrária. Isso é fato. Isso é em qualquer lugar do mundo. Qualquer pessoa que sentar e tiver um pouco de cabeça, mínimo de... Você sabe que esse assunto é um assunto tabu no Brasil. Todo mundo que tenta tratar disso ou é assassinado, é preso, é deportado, some com o corpo, porque você não pode trabalhar com isso, porque o Brasil é um país que foi criado de uma forma patriarcal e patrimonialista. O Brasil sempre foi assim. É um grupo de homens brancos que dominam as fazendas. Então, é o homem, a figura do patriarca branco, né? E a figura do patrimônio. Esses dois alicerces no Brasil parece que são coisas assim inacessíveis. Você não pode querer mudar essa estrutura. Parece que está mexendo em placas tectônicas. Gera verdadeiros terremotos e maremotos. Quando é uma grande bobagem, sabendo que o Brasil tem um número enorme de terras devolutas, de terras aí ociosas, que podem ser trabalhadas tranquilamente para a população que tiver interesse em produzir. Mas não pode fazer isso porque põe em risco uma série de privilégios de grupos que só trabalham para atender ao mercado internacional. Então, assim, eu acho muito curioso. E você sabe que atender reforma agrária é atender, em grande parte, a população preta. Perfeito, perfeito. Porque a história da população preta, ela é uma história de campesinato, é uma história agrícola. Tanto que, quando eu tenho discutido sobre essa questão com uma especialista, que é a Gessiane Nazário, que ela fala, nem todo preto brasileiro é descendente de quilombola. Muitos negros são descendentes de camponeses negros, porque muitos negros foram camponeses. Eles chegaram a ter terras, a comprar, a ganhar terras, ou de herança, ou de alguns senhores,
para poder produzir. Então, muito da história negra é camponesa. Você não pode pegar esses caras que têm uma história de campo e jogar na cidade como fizeram, para disputar espaço com outras pessoas que vinham da imigração europeia. E alguns que já tinham um certo conhecimento com a ideia de campo, com a ideia de urbana. Então, se tivesse feito lá atrás, nos Estados Unidos foi feito lá no século 1845, foi feita a reforma agrária nos Estados Unidos. O Homestead Act, você está se referindo ao Homestead Act? Foi feito em 1845. 1845. E aí, alguns negros foram beneficiados, poucos, mas foram. O que possibilitou que muitos negros pudessem criar faculdades, universidade, botar filho para estudar em algumas escolas, e desse a liberdade, que é importante. Quando a gente fala da liberdade, não é a liberdade do corpo apenas, da mente. É a liberdade de você poder escolher o que você quer fazer, onde você quer trabalhar, onde você pode produzir. Porque se o cara for livre, não ter para onde ir, não ter o que comer, não ter o que pensar, não ter o documento, não adianta, isso não é liberdade. Você jogou a pessoa na marginalidade, você colocou a pessoa à margem da sociedade. Foi o que aconteceu com a abolição brasileira. Você abole a população negra e não dá nada à população. Aí é mole, amigo. Você chega e depois diz que o cara é vagabundo. Um ano depois, o cara deixou de ser um escravizado, útil à sociedade, para virar um marginal e vagabundo. Já não é mais útil e tem que ser trancafiado. E começou no Brasil, nesse período, no pós-abolição, o encarceramento em massa da população negra. Encarceramento, assassinatos, a legitimação da violência. A lei da vadiagem, né? Exatamente, que é de 1890, a primeira lei, a lei penal, que foi criada para o Estado controlar a população negra que estava livre e sabia que o caminho era o quê? Colocar em cadeias, em presídios agrícolas, e fazer esse cara ser reescravizado, porque eles iam trabalhar. O cara ia trabalhar. Então, e de forma o quê? Não remunerada. Ou seja, uma nova escravidão, como aconteceu nos Estados Unidos também, onde crianças e adultos foram reescravizados no pós-abolição e iam para presídios agrícolas trabalhar de graça para o Estado, com a desculpa de que estavam ali coibindo a violência, controlando, porque havia no século XIX uma teoria de que a população negra era violenta desde que nasce, inata. A violência estava dentro da gente. E se você é violento desde que nasce, você tem que ser tem que ser tutelado, tem que ser vigiado, acompanhado, e você dificilmente seria uma pessoa apta a participar de uma sociedade como igual. Então, você poderia até ser aceito na sociedade, mas como subcidadão, como um ser que tem que ser observado, porque o seu caráter é duvidoso, a sua capacidade intelectual é menor. Então, você não pode ter cargo de poder de liderança, porque você não tem condições, aí tem biológicas para isso. Era isso que se vendia. Hoje, quando você vê as empresas negando à população negra o direito a ser líder, gerente, diretor de empresas, é porque a pressupõe até hoje que a população negra não tem capacidade intelectual, cognitiva para exercer certos cargos. Baseado em quê? No nada, na mente das pessoas, baseado numa pseudociência do século XIX, que até hoje as pessoas carregam nos seus colos, no seu DNA. E aí, o que é isso? Por que você mantém uma teoria do século XIX que todo mundo já sabe que comprovadamente era furada? Era uma teoria, era uma pseudociência, uma teoria que não leva a lugar nenhum. Ou seja, foi uma fraude a teoria. Manter privilégios. Eu preciso manter esta ideia, esta ideologia, essa teoria que foi criada no passado, para justificar os meus privilégios, para manter os meus privilégios. Porque pode ver que qualquer questão que tem relativa à liderança, a poder, a população negra é rechaçada e alijada desse processo. E mais, e aquilo que a população negra construiu, trouxe para a sociedade brasileira de contribuição, hoje ela não lidera. Ela não é presidente de escola de samba. É verdade. Hoje, os locais de capoeira são dominados por pessoas brancas. Quem ganha dinheiro são eles. Você vê roda de samba hoje, é um problema, é uma questão, tá certo? Então, a apropriação cultural no Brasil é algo assim, feito da forma mais cínica possível. DJ, você vê o hip hop nos Estados Unidos, a população negra no hip hop ganha dinheiro. Aqui no Brasil, não ganha. Os DJs são brancos, a sua maioria. E os pretos são marginalizados. Têm contratos menores, ganham menos, não são tão interessantes. Então, você vê uma série de atividades que a população negra, os grupos, antigamente a população negra era proibida de participar de clubes.
não podia entrar em clubes. Aí criou-se os clubes negros, que hoje são dominados por pessoas brancas. Porque assim... Complicado população... isso, né, mas é por quê? Porque a população negra, ela é uma... Veja bem, a história africana é xenofílica, não é xenofóbica. Porque a xenofobia, ela repele, ela afasta tudo aquilo que é estrangeiro. Você diminui, você tem aversão, você tem horror àquilo que é estrangeiro, àquilo que é diferente. O africano, ele entende que tudo que é novidade de fora é importante entender, estudar e pesquisar. E abraça essa ideia. Por isso que a religião cristã chega em continente africano com muita facilidade, e outros grupos também. Porque o africano, ele quer conhecer o que é diferente. Ele Você não acha que o Brasil, desculpa te interromper, você não acha que o Brasil é um pouco assim, os ameríndios, né, os povos originários, os indígenas brasileiros, eu vejo o Krenak falando, também não tinham essa postura, um pouco de receber, de querer estar mais aberto para a alteridade, né? A cultura europeia, a cultura branca, não te parece a menos aberta à alteridade, é que mais tem vontade de impor a sua... Isso. Né? Mas é que tem arrogância junto, né? Arrogância de achar que não tem que aprender nada. Porque esse é o problema, né? A questão narcísica, né? Você é muito bonito, o feio é só o outro. Então, se eu sou bonito, eu sou perfeito, eu não tenho defeito. Só quem tem defeito é o outro. Então, o que eu vou aprender com o outro se eu sou lindo? Eu não vou ficar mais bonito, não vou. Eu sou perfeito. Eu não tenho defeitos, eu sou perfeito, sou inteligente, sou capaz. Tudo que a gente produz é o melhor. E aí você vê que o europeu, tudo aquilo que eles desconheciam de civilizações, que eles não conseguiam compreender, ele não admitiu que aquela população fosse capaz de produzir aquilo. Ele dizia que era o ET que fazia, o extraterrestre que inventou, porque fugia tanto a sua compreensão que eles achavam que se eles não podiam compreender aquilo, quem produziu não foi aquele grupo que ali estava. Até hoje, né, naqueles canais de história ruins que tem, estadunidenses, sim, quando é algo que é fora da Europa, eles cogitam a hipótese de ter sido um ET. Né? Quando é algo europeu, assim, eles contam a história direitinho. Algo romano, eles contam a história. A história de apropriação cultural ela é muito distante, ela não é de agora. Você pega a história grega, os filósofos gregos foram para a África. Vários deles foram para a África estudando a África. Quando voltaram, depois disseram que a África não tinha nada a ensinar, que a África não tinha história, depois de aprender muito da filosofia africana. Então, para você entender o tamanho do problema que nós temos hoje, isso não é de hoje. A apropriação, esse cinismo, é um problema. Agora, a população negra, temos que falar, e é uma opinião minha, né, eu não posso colocar, eu não estou representando a população negra, estou falando como professor Flávio, como professor negro. Eu acho a população negra extremamente acolhedora, exageradamente acolhedora, acolhe demais e coloca dentro dos seus quintais pessoas que não deveriam estar ali. E aí, quando vão perceber, já perderam aquele espaço. Então, são os terreiros de candomblé, as escolas de samba, na música, em diversos espaços, na presidência, na capoeira, em diversos espaços que a população negra sempre foi protagonista, hoje tem uma série de problemas. E aí, Flávio, não pode? Pode, só que a pessoa, quando eu entro em algum lugar, na casa dos outros, eu sei que eu tenho limites, eu sei até onde eu posso ir. Eu sei que eu posso ir na sua casa, mas o dono da casa é você. Eu tenho que entender isso. Então, eu vou na sua casa várias vezes, você vai ser, o dono da sua casa vai ser sempre você. Eu nunca vou querer tomar o seu lugar. E espero isso do lado contrário também. Quando a pessoa vem na minha casa, não que dê ordens para mim como se ela fosse a dona. Então, a gente tem que tomar um pouco de cuidado, a população negra tem que aprender isso. Porque, veja bem, estou falando que tem que aprender, que é muito difícil, tá? É muito difícil no Brasil como o nosso, a população negra entender o que eu estou falando. Porque este acolhimento exagerado da população negra é que tem criado para a gente, ao longo dos anos, uma série de problemas. Eu acho que você pode participar de determinados movimentos, mas você tem que saber qual o seu lugar. A população branca ela tem que nos ajudar, nos apoiar, colaborar, mas ela tem que saber até onde ela pode ir, dado dentro de um espaço. O movimento negro é um movimento, está dizendo, movimento negro, né? Movimento negro. Quando existiram outros movimentos, você sabe, quer ver uma coisa? A Ku Klux Klan, já viu a Ku Klux Klan ter algum líder negro? Não vai ter, né? Não vai ter. Tem porque eles são extremistas, radicais e tal. Não existe essa possibilidade. Ok?
Se existisse um movimento negro igual, se existisse, não existe. Se existisse, pode ter certeza que hoje o líder seria um cara branco. Entendeu o que eu tô falando? Porque até nesses extremos, só para estou dando um exemplo aqui bem radical, para você entender o tamanho do problema que nós enfrentamos. Então, Flávio, assim, você me permite, uma coisa que eu já falei para você, mas que eu não tive ainda a oportunidade de falar nesse canal que eu acabei de começar, mas acho a informação super interessante. Eu já te contei, né, que a Ku Klux Klan nunca falou sobre o Brasil, né? A primeira vez que ela falou de Brasil foi para elogiar a eleição do Jair Messias Bolsonaro, né? Que eles falaram, esse é um dos nossos, agora temos um dos nossos aí na presidência do Brasil. Mas, voltando, é só porque é impressionante, é muito sintomático como a Ku Klux Klan conseguiu reconhecer no Jair Bolsonaro alguém como eles, e foi a única vez que, para eles, valeu a pena citar o nome do nosso país, né? Que um país que, para eles, deve ser terrível, né? Um país majoritariamente negro, né? eu acho o seguinte, que eu acho importante, né? Eu acho que a população negra no Brasil, ela precisa, nós precisamos cada vez mais, eu como professor, de conhecimento, de educação, de se contar a história da população negra de novo, sempre, todos os dias. A luta contra o preconceito, contra estigmas, estereótipos, contra o racismo, ela só se dá no nosso dia a dia com a educação. Veja bem, a educação, eu estou dizendo aqui, é dois pontos, mas não pode deixar de existir. Você pode pensar em várias formas de luta, de resistência, mas todos eles têm que ter como premissa a educação, que é o conhecimento, fazer com que a população negra se veja, se respeite, se ame, goste de si como ela é, que a criança se veja representada em espaços de poder, em locais, que ela veja em caras como eu mais velho, de um professor negro como eu, que ela vê num engenheiro negro, arquiteto negro. Por isso que eu estou tentando resgatar, nos estudos, nas pesquisas que eu faço, nos trabalhos que eu realizo, a figura das imagens da população negra que lutou, que resistiu, que foi protagonista da história brasileira no século XVI, XVII, XVIII, XIX. Existiram centenas de milhares de negros que foram protagonistas da história brasileira e de suas próprias histórias dentro de um sistema altamente repressor. Porque o que se tem que discutir é assim, como é possível que negros consigam sobreviver, tenham conseguido sobreviver num regime tão brutal que foi a escravidão, que foi a colonização no Brasil. Porque se você parar para analisar e for estudar a fundo a brutalidade que foi a colonização no Brasil, você vai se perguntar, cara, como é que a população negra sobreviveu a tudo isso? Porque é um grande mistério. Dadas as violências praticadas no passado e as violências praticadas hoje no presente, que reproduzem as violências do passado, porque nem nisso eles são criativos, porque as violências que se fazem hoje no Brasil são as torturas do passado, do período colonial, que foram apenas ganhando um corpo mais sofisticado, mais moderno, porque as armas são outras, né? O material de violência é outro, mas a ideia, a prática é a mesma. O conceito é o mesmo. Não ver o negro como cidadão. Nós estamos sempre errados, não importa se estejamos certos. Nosso corpo chega primeiro de qualquer outra coisa. Então, se eu chego num lugar, antes da pessoa saber quem eu sou, ela já criou uma série de preconceitos, pré-conceitos e estigmas sobre mim. Eu sou um potencial agressor, um potencial alguma coisa de ruim que ela imagina. Por quê? Porque está impregnado no consciente, tem um chip no cérebro do brasileiro de que a população negra ela cometeu alguma coisa antes de cometer. Ou seja, ela nem foi para cometer nada. A Conceição Evaristo fala muito isso do corpo. O nosso corpo chega primeiro de qualquer coisa. Por isso que no Brasil, por muito tempo, veio a escravidão, depois veio, após a abolição, veio a questão da segregação e marginalização, depois de um tempo, a negação ao estudo, a população negra demorou muito a entrar nas escolas públicas, porque sempre havia um impeditivo que comprometia aquela pessoa de entrar. Antes era a cor da pele, depois é porque tinha que ter documento. Documento a população não tinha, porque após a abolição ninguém tinha documento. E os documentos que tinham foram queimados, muitos deles. Então a população estava sem nada, sem documentos, sem casa, sem moradia, sem lugar nenhum. Então era um perigo à sociedade. Naquela época chamava de classes perigosas. Nós éramos chamados de classes perigosas. Nós éramos um perigo à sociedade. Perigo este que até hoje você vê nos olhos das pessoas nas ruas, você vê no comportamento das pessoas quando a gente anda na rua.
né? De quando nos olham. Se nós estiver reunido mais de 3 ou 4 negros num canto, as pessoas já ficam pensando que ele é alguma organização que está se montando, sabe? Se você está de terno, você é motorista, você é porteiro, você é segurança. Ninguém vai perguntar para você se você pode ser um advogado, um empresário, ou porque apenas você botou um terno porque você estava a fim de botar um terno. Então as pessoas pressupõem coisas sobre você sem te conhecer. É isso que o racismo ele proporciona. É essa estrutura que nós estamos falando. É o poder que essa estrutura mantém de fazer com que as pessoas tenham um olhar sobre você sem nunca ter te visto. Eu nunca vou olhar para uma pessoa branca e vai julgar aquela pessoa só porque ele está ali parado e ser branco. Mas se parecer pobre, o Flávio Henrique, eu acho que você coloca tudo é perfeito, cara. Você está coberto de razão e a questão... E o preto, né, quanto mais retinto, inclusive, mais se aproxima dessa visão do pobre. Mas você não acha também que tem... Mas tem um estigma maior sobre o preto, não tem dúvida. Eu acho que isso aí é inegável. Mas você não acha que também tem um tanto sobre o pobre? Porque me parece que no capitalismo o que houve foi o seguinte, o preto foi como que confundido, como se a cor da pobreza fosse a cor preta. Então houve essa confusão mesmo, essa interseção, né? Preto a cor da pobreza. Mas eu concordo muito com aquela música do Caetano, né? Aquela O Haiti, que ele fala assim, eu devia ter até essa música aqui para poder falar, que ele fala dando porrada de malandros pretos, aí tem uma hora que ele fala assim, ou brancos, mas quase pretos de tão pobres. Eu acho assim, só para matizar, sem negar de jeito nenhum, eu acho assim que é inegável. Qualquer ser humano minimamente consciente, que conhece a história brasileira, né? Para citar o Brasil, podia falar do resto das Américas, mas no Brasil não dá para negar que a população negra é a mais estigmatizada, que mais sofre racismo. Mas, assim, eu sempre tentando, nessa minha conversa com você, sempre tentando puxar uma brasa, né, para a questão da classe trabalhadora, né, assim como um todo, né, também, né, eu acho que tem a questão negra específica, mas acho que tem uma questão da classe trabalhadora. Agora, eu acho que o pobre é estigmatizado, mas eu concordo com você que o preto tem mais. Eu queria só que você desse uma palhinha sobre isso, né? Se dá para... Eu gosto muito... Acho que oi? Que assim, eu gosto muito de uma... A cor da pobreza... Fala. Eu gosto muito de uma história, para você entender. Eu gosto muito de uma história que foi contada por um rapaz, eu não sei se alguém perguntou para ele, que é o seguinte, eram 2 mendigos, um branco e um preto. E aí foi perguntado se ele se viu na mesma condição. E o branco falou, não, eu tenho mais privilégios do que ele. Eu, por exemplo, eu posso levantar daqui e ir no banheiro usar o banheiro. Ele não pode. E nós somos moradores de rua. Mas a minha condição de branco me permite fazer com que o dono me veja e veja em mim algo parecido com ele e me permita usar o banheiro. No entanto, nós dormimos no mesmo lugar. Se ele se levantar daqui e for no mesmo lugar pedir para entrar, o cara não vai deixar. Não vai deixar porque vê nele a figura... Aí o corpo dele entra, a cor primeiro entra. Antes de ser pobre, a cor entra primeiro. Então, são coisas... Isso aí é muito comum. Se você pegar pessoas que moram em lugares, em situações críticas, de extrema pobreza, você vai ver que entre brancos e pretos vão ter privilégios. Mesmo na pobreza, na miséria, há a questão da cor. Aqui em Copacabana, eu moro em Copacabana. Aqui é comum ter mendigos, né? Moradores em situação de rua, pessoas em situação de ruas, a gente chama de mendigo, mas é pessoas em situação de rua, aqui. Logicamente que a maioria são pessoas negras. Mas, de vez em quando, aparecem pessoas brancas aqui pedindo dinheiro em situação crítica. Rapidamente, você vê pessoas se aglomerando entre essas pessoas brancas que estão em situação crítica para ajudar. Perguntam o que está acontecendo. Por quê? Porque as pessoas se sentem constrangidas de ver um dos seus naquela condição. É verdade. A sociedade branca, ela se comove rapidamente quando vê uma pessoa humaniza, na mendicância. Né? Na mendicância, uma vez tinha uma moça de olhos claros, branca, com os filhos todos glorinhos de olhos claros, aqui, não ficou uma semana aqui na rua. Já arrumaram logo um jeito de colocar em algum lugar, porque eles veem nessa pessoa humanidade. Porque tinha olho claro também, exatamente. né? Aí parece mais com uma branquitude.
E as pessoas brancas aqui, pobres, que estão pedindo ajuda, vendendo uma balinha, mas que não tem aquele perfil aqui na esquina, você vê que rapidamente as pessoas chegam, conversam, querem ajudar, colaborar e tal. E as pessoas aqui também, existem muitos moradores que têm cachorro aqui, né? Tem pessoas que trazem comida para o cachorro, mas não trazem uma pessoa. Perfeito. Ela traz para o cachorro, mas não traz a pessoa que está ali. Então, o olhar do ser humano, até nisso, nessas condições, é um olhar de discriminação. E, inclusive, aquela pessoa que está ali, ela não se vê igual a outra que não está de cor preta. Ela se vê diferente, que ela está ali no momento, ela é momentaneamente naquela situação. Ela não está ali como igual ao outro. Então, isso eu não estou dizendo, não estou generalizando, não, tá? Já há casos também de pessoas pretas que foram ajudadas também. Mas não é o comum. Eu não gosto de ficar falando de exceção. Eu falo de regras. O Estado brasileiro, ele criou um mecanismo para evitar que a população negra tenha ascensão social. Ponto. Por isso que a questão da pobreza que você fala é porque a população negra foi deixada na pobreza, para que ela ficasse e permanecesse na pobreza. Porque, lembremos, no final do século XIX, existiu uma política no Brasil de branqueamento da população. E branqueamento, galera, não é romântico, não. Era eliminação da população negra, com o passar do tempo. E aqui no Brasil adotou-se uma medida que se chama de radical, ao contrário dos Estados Unidos, em que era proibido as relações interraciais, porque a relação interracial tornava a população impura, qualquer cruzamento interracial tornava a população impura na Europa e Estados Unidos. O Brasil vai adotar a relação interracial não com uma possibilidade da população buscar a harmonia racial, mas porque eles acreditavam que os cruzamentos interraciais só gerariam pessoas de pele mais clara. Esse plano deu errado, né, Flávio? Mas é um plano em andamento, né? Deu errado, mas eles não desistem jamais. Eles não desistem nunca, né? Eles são brasileiros mesmo. O pessoal aqui não desiste mas nunca. Assim, você não elimina. Aliás, até o Abdias Nascimento, ele talvez, por conta disso, ele via a miscigenação como genocídio do povo preto, mas não é o que acontece, né? Você acha que aconteceu isso? Não, mas a ideia, ele fala era isso, essa, é o seguinte, né? A ideia era essa. Eles acreditam, porque a biologia do século XIX não é a biologia do século XX. Claro. No século XX, eles vão descobrir que essa teoria não tem sentido. Primeiro vão descobrir, logo depois, lá com o projeto Genoma mais para frente, só existe uma única raça, né? Biologicamente nós somos iguais e tal. Mas, sociologicamente falando, esta teoria vingou. Então as pessoas acreditavam de fato que a população brasileira ia ter na sua primeira geração, na sua segunda geração, uma população mais clara, e na sua terceira uma população totalmente branca. Porque aquela pessoa mais clara teria uma relação com outra pessoa mais clara e seu filho, seu neto, no caso, nasceria branca. Então, isso é política pública. Não é questão de você pensar no romantismo, dizer que era para poder trazer uma democracia, não. Era para eliminar, acabar, dizimar, sumir com a população. Isso era uma das políticas. A outra é a violência, a prisão, a violência, o extermínio, gerar nas populações negras conflito, porque na miséria, você com fome, você entra em desespero, você gera conflito, vai ter briga, você com fome, você faz qualquer coisa para você comer. Então, a ideia era... a precariedade que a população ficou no pós-abolição foi projeto de governo. Não foi assim, eles fizeram porque não tiveram... O Estado brasileiro não planejou, não pensou, não. Eles sabiam disso. Eles sabiam que não desse a liberdade, a população, com o passar do tempo, ia reduzindo, ia morrer de fome, ia morrer de morte, iam se matar. Me lembra um pouco Gaza, né? Me lembra um pouco Gaza, né? É isso. Eles provocaram a ideia... de fome, de bomba, de tudo, a população. Então, porque o genocídio ele não se aplica só com bombas. Você pode cortar a água de um lugar. É a mesma coisa, se você, uma pessoa está ali, você corta a água de um lugar, ou você polui a água de um lugar, você está matando a pessoa indiretamente, não diretamente. Você não botou um revólver na cabeça. Mas se a pessoa não tem acesso à comida, não tem acesso à água, não tem acesso ao emprego, não tem acesso a nada, não tem documento, é marginalizada, é discriminada, não consegue trabalhar em lugar nenhum, essa pessoa vai se desesperar. Porque ela tem filhos. É uma destruição, né, Flávio? Você até falou assim que te impressiona o negro brasileiro ainda ter resistido frente a tudo que sofreu, né? Exatamente. Ainda ter milhões de brasileiros
negros íntegros, né? De cabeça, de saúde mental, né? Vários outros não, como em todos os grupos, né? Com brancos e tudo. Porque a mas, assim, pergunta que as pessoas deviam perguntar, o que devia se perguntar é o seguinte, porque a pessoa fala assim, poxa, você está tão falando que esse mimimi de querer direitos, de querer oportunidade, só para que é mimimi, esse negócio de cores, de raças, de consciência, consciência negra, não sei o quê. A pergunta não era essa, a questão não era essa. A pergunta que todo mundo vai perguntar para qualquer negro, cara, como é que vocês conseguiram? Como é que os seus pais, os seus avós, seus bisavós conseguiram, cara? Porque isso é um mistério da humanidade. Isso deveria ser história pela NASA. Como é que os pais, os bisavós de vocês, os tataravós, conseguiram sobreviver a tudo que aconteceu naquele período? Porque eu não sei como. Se você parar para analisar e pensar, humanamente, racionalmente falando, era praticamente impossível. E a população negra conseguiu ainda, dentro da sua capacidade intelectual, sua capacidade tecnológica, sua capacidade de resiliência, de resistência, de luta, sua capacidade de produção, de inventividade, sua capacidade de construir, sai do nada, várias vezes, porque o cara ele constrói, perde tudo, constrói, perde tudo, constrói, perde tudo, constrói, perde tudo, ele junta dinheiro para comprar sua forria, depois roubam ele, depois o cara dono muda de preço. Então, ele vai se refazendo todos os dias, ele vai se reconectando com ele mesmo todos os dias, fazendo tudo isso, ele começa do zero várias vezes. Esse negócio do não desistir, que não é nada de romântico, nada bonito, faz parte desse período. Você se reinventar. Tu tá aquele que a pouco tu é vendido, tu é emprestado, tu é alugado, tu é trocado, tu muda de dono, muda de fazenda, muda de lugar, muda de cidade, tua família vai para um lado, você vai para outro, perde seus filhos, você já perdeu tua família na diáspora, na vida dos navios, depois perde aqui, perdeu a família em África. Então, assim, você se reconstitui como família, cria as figuras, a figura do padrinho, da madrinha, das tias, então, daqui a pouco tu perde tudo de novo e começa tudo de novo. E mesmo assim, sobre isso que eu estou falando. E mesmo essa assim, resiliência é importante. Né? E produziram o que foi produzido. Se a gente for pegar a música, as artes, para o mundo inteiro, né? O impacto da diáspora. A música hoje em dia é uma música, a música mundial, é uma música, você que é uma música preta, mas a influência preta é total, né? Assim, nas artes, em tudo. Uma coisa que eu queria, não sei qual é o meu tempo aqui, só para a gente não se estender muito, mas uma coisa que eu acho importante, João, é que, por exemplo, o meu trabalho de pesquisa, o que eu realizo na Pequena África, o circuito que a gente faz lá, que é a História Negra Brasileira, aquela que os livros não contam, que faz parte do nosso projeto Negrociando História, que é a empresa que eu criei, eu procuro contar a nossa história sem desqualificar a história do outro. Entende? Eu tenho motivos para isso. Confesso a você. Nós, negros, temos motivo para falar um monte de coisa. Mas o nosso objetivo aqui não é desqualificar a história do outro. Eu não quero dizer que o africano foi a coisa mais importante da história do planeta, ou da história brasileira, em detrimento da história dos povos originários e dos povos europeus. Eu acho que os europeus tiveram a sua importância, eu acho que os povos originários tiveram a sua importância. Eu conto a história afro, dos afrodescendentes. E aí, alguém vai contar a história dos povos originários, alguém vai contar a história dos europeus. Mas eu conto a história com um olhar afrocentrado. Por quê? Porque há uma lacuna no Brasil de histórias como a nossa. A gente nunca teve espaço na mídia, em lugar nenhum, para contar a nossa história do nosso jeito. E sempre que contaram a nossa história, contaram do jeito deles. E aí nunca é a mesma história. Não é uma história que nós nos sentimos representados naquele espaço. Então, se você quer falar de pesca, você fala com os pescadores. Se você quer saber de futebol, você fala com os jogadores. Se você quer falar de educação, você fala com os professores. Entende? Você vai falar que eu quero lançar um livro, então você procura as pessoas especialistas na área para trabalhar. Você não pode criar um livro sem falar com os consultores, os especialistas da área. Entende? Se eu quero saber assim, eu quero aprender sobre o Marx, eu vou procurar o João que estuda marxismo ou fala de alguma coisa parecida. Então eu vou buscar os especialistas. Agora, se você quer saber da história negra, procure os especialistas da história negra e, de preferência, a população negra contando a sua história. É apenas isso. Mas não quer dizer que você não possa contratar outras pessoas. Pode, deve.
Acho importante. Eu não faço os trabalhos sozinho, tem diversos outros guias que fazem também. Agora, falar da história negra sem propriedade fica muito esquisito. Você não pode pedir para mim para falar da violência sobre a mulher. Eu posso falar? Posso, mas com que autoridade? Pouca. Então você busca naquelas mulheres que sofrem esta violência e procure ela para falar sobre isso. Procure pessoas, mulheres, para entender qual é a violência que a mulher sofre no seu dia a dia. Eu posso até falar sobre isso, mas eu não sou a pessoa que sofre isso. Então você procura as mulheres que elas vão te falar, explicar. E elas vão te indicar alguém com mais autoridade ainda, entre elas. Entende? Eu acho que é importante entender. E aí, uma coisa que eu queria deixar também, eu estou falando isso na minha fala, agora sempre eu falo isso. Eu, como negro, eu sou minoria no Brasil. O que é minoria, Flávio? Não é minoria em quantidade, é minoria em representatividade. A palavra minoria vem desse espaço. Nos Estados Unidos, a população negra é minoria em tamanho e minoria em representatividade. Aqui nós somos minorias em representatividade. Então, a minoria aqui, que nós falamos, é essa. Minorias é que tem pouca representatividade. Agora, quando vem a figura do homem, Flávio é homem. Eu sou maioria. Por quê? Porque o Brasil é um país patriarcalista, onde o homem sempre mandou, sempre teve os melhores salários. Então, se eu quero discutir e quero que as pessoas apoiem a causa negra da população preta, eu também tenho que me entender no meu papel de homem, de machista, o que eu estou fazendo para melhorar. Porque eu posso ser minoria num momento e maioria no outro. Às vezes eu faço parte de uma elite intelectual, pode ser. Mas do que isso me adianta se eu não der as mãos, se eu não chegar a entender as lutas dos outros? Quando você fala aqui, eu falo da questão negra, você fala da questão de classe. Mas se a gente não chegar a um acordo que um precisa do outro para trabalhar isso, nada vai conseguir que vai mudar. Eu acho importante essa questão que você falou do acordo, da convergência. É isso. Inclusive, porque especificamente nessa questão de classe e da população preta, a convergência é enorme, né? Isso. Então, assim, a questão da mulher, eu não posso ficar aqui o tempo todo falando de defesa, dizendo às pessoas que ajudem, que nos colaborem, que reforcem a nossa luta contra a discriminação racial, se eu também estou aí fechando os olhos para a questão da violência contra a mulher. Entende? Contra a violência contra os povos originários, contra a violência absurda contra a população trans, LGBTQIA+, entende? Quando eu vejo a indiferença da sociedade com as pessoas que têm algum tipo de transtorno, entende? A gente tem que estar junto em tudo. Perfeito, Flávio. A gente tem que estar junto em tudo, em todas as causas, dentro das nossas possibilidades. Eu não posso chegar em determinados grupos na qual eu não pertenço e chegar lá e ser o protagonista. Não posso. Mas eu posso querer ajudar de alguma forma. E se a pessoa quiser colaborar, que eu colabore. E outra coisa, e os grupos têm o direito de aceitar ou não a minha colaboração. Ainda tem isso ainda. Tá? Isso é importante. A gente precisa entender até onde a gente pode caminhar e até onde a gente pode ir. É isso que eu queria falar, eu acho que eu basicamente acho que isso. Eu só queria, assim, deixar até para os próximos capítulos, né? Me lembrando aqui Você sabe o Leandro Narlock, quem é? Sei. Meio jornalista. Infelizmente, eu sei. Então, eu também digo infelizmente também. Um dia eu estava na livraria, eu abri um livro dele e me deu quase uma ânsia de vômito, porque ele começa assim, não me lembro qual era o livro, ele dizia assim, falam que foi muito sofrimento a escravidão no Brasil, até foi, mas... E aí ele vai citar 3 ou 4 negros e negras, tipo a Chica da Silva e mais 2 ou 3, que tiveram uma condição que é totalmente diferente, ímpar, né? Eu me lembrei disso por causa da questão da generalização que você falou, né? Você está falando do geral. O específico sempre vai ter aquela exceção que confirma a regra. Por causa disso, eu concordo com você que dentro da classe trabalhadora eu não posso negar que a população mais oprimida, destruída dentro da classe trabalhadora, prejudicada, foram as populações pretas. Então, fecho concordando totalmente com você. E um outro dia a gente conversa sobre Narlock. Outra coisa que eu queria comentar com você, para a gente conversar outro dia, para dar um gostinho de quero mais para os nossos ouvintes, a gente conversar sobre Heitor dos Prazeres, né, que foi um grande
intelectual, multiartista, né? Uma figura aí ímpar, a gente falar também dessas coisas boas também. E também, assim, a questão do lugar de fala, que você lançou várias questões aí muito, muito complexas, né, o Flávio? A questão da apropriação cultural, são temas, assim, de muita... Eles merecem um aprofundamento, né? A própria apropriação cultural, que normalmente tem uma expressão pejorativa, ela é o que acontece na humanidade o tempo todo, né? Os Sim. europeus se apropriaram culturalmente o tempo todo, né? Pegaram dos árabes, o que beberam na civilização árabe, os europeus, na medicina, na matemática, e os árabes, por sua vez, beberam dos hindus, né? Os nossos números são indo-arábicos, né? Ninguém faz conta em algarismo romano, enfim. Então, acho que essas questões a gente tem que pensar de uma maneira muito... Porque é comum a apropriação, né? Mas você está falando de outra apropriação. Você está falando do branco entrar na coisa do negro e rapidamente virar ele próprio o protagonista, né? Ele virar o Tarzan, né? Como você dizia, né? Como, aliás, para voltar aqui, esse cara era foda, os dois eram, né? Mas o Muhammad Ali era impressionante, né? As falas do Muhammad Ali são impressionantes. Quando ele fala, mamãe, né? Aquilo tudo que você conhece melhor do que os anjos, são todos brancos. Enfim, isso tudo que você conhece. Então, assim, pô, muito obrigado mesmo. E eu quero que você me dê mais oportunidades, ô Flávio, de te ouvir, porque você tem tanta força, tanta convicção, e é tão justo ao seu discurso, a sua fala, que para mim é bem, bem importante, porque eu enxergo muito a questão da classe trabalhadora como um todo, e eu preciso aprender, vamos dizer assim, ficar cada vez mais claro, embora fique, né, eu saiba disso. Né? Eu, por exemplo, tenho aprendido muito, apesar da desgraça que é, com a questão em Gaza. Né? Esse horror que está havendo em Gaza, você acha que não faz a gente aprender? A gente vê, eu, por exemplo, estou mais convencido do que nunca de que aquilo ali é um colonialismo do mais brutal, Israel, né? Enfim, então, quando a gente não faz o exercício de autoridade, a gente, quando não está na pele do outro, às vezes a gente não entende tanto, né? E, por outro lado, também, Flávio, você não acha que às vezes, também essa população, a população preta, a população mais pobre, ela, às vezes, mesmo sofrendo na carne, ela não consegue entender. Eu estou já fazendo um pouco de advogado-diabo, mostrando o outro lado, para fechar. Ela, mesmo sofrendo na carne aquilo tudo, muitas vezes ela não consegue entender a origem daquele sofrimento, porque eu vi isso muito na classe trabalhadora. Ela sofre pra caramba e ela não consegue entender de onde está vindo a pancada que ela toma. Mas é como você falou, assim como o racismo estrutural existe, e foi estruturado para isso, acontece com a classe trabalhadora também. A classe trabalhadora ela consegue ter uma enorme dificuldade porque se perdeu muito, a gente fala muito do chão de fábrica, né? Se perdeu essa conversa que antigamente os sindicatos levavam, explicavam como funcionava todas as tratativas para que eles pudessem ter aquele direito, como ele conquistou aqueles direitos. Porque eu acho muito curioso que no Brasil muita gente acha, a juventude acha, que os direitos conquistados hoje foi feito no ar-condicionado. O cara estava lá, um dia sentou, ligou o ar-condicionado, botou a 22 graus, 18 graus no ar-condicionado, no bem bom, todo mundo sofrendo, e lá ele falou assim, hoje, a partir de hoje, a população vai ter esses direitos aqui, porque eu decidi assim. Quando você sabe que todos os direitos conquistados foi através de muita luta, muita ido para as ruas, muita porrada na cabeça, tiro, porrada e bomba. Nunca nenhum direito conquistado no Brasil feito em conversinha dentro de ar-condicionado. Nunca. E a população que trabalhadora que tem direitos hoje, que gosta de adora receber 13º, adora tirar férias, adora ter as escalas que são combinadas, o respeito ao seu salário, a receber, às vezes, premiações, isso tudo não existia no passado. Foi uma conquista da classe trabalhadora, e essa classe que conseguiu isso apanhou muito, sofreu muito, foi muito gás lacrimogêneo na cabeça e nos olhos, sabe? E aí é essa história que tem que se retornar. A gente precisa contar para as pessoas que não foi só através de uma reza ou de algum tipo de benzedura ou através de uma mágica que surgiu algumas coisas, sabe? Eu acho que o pilim-pim-pim surgiu isso aqui.
né? O Espírito Santo te baixou e você ganhou o 13º. Não é assim não, querido. Você teve que ir para a rua, muita gente teve que ir para a rua, ser perseguida, lutar, apanhar pra caramba. Se você tem hoje o direito a votar, a ter 13º, férias remuneradas, desconto do FGT, receber 40% do FGT, isso tudo que você tem hoje, que faz com que você tenha um mínimo de dignidade, foram pessoas que foram para a rua lutar. Foram seus pais, avós, bisavós que lutaram. E hoje a pessoa bota a mão, senta a bunda no computador, vai brincar de TikTok e acha que tudo vai ser uma maravilha. Nada vai acontecer. E o brasileiro perdendo direitos, direito, e tem gente achando o máximo. O máximo. Eu fico vendo a questão sindical, quando eu vejo o cara falar assim, para que sindicato? O cara é duro, né? Para que sindicato? Pobre. Para que sindicato? Agora, vê se a população de classe média alta não tem sindicato. Os ricos médico não tem sindicato? Médico não tem sindicato? Não tem? Os patrões? Os juízes não têm sindicato? Os patrões não têm sindicato? Policial não tem sindicato? Claro. Banqueiro não tem sindicato? Pergunta se alguma classe que você conheça hoje, que ganha muito dinheiro, não tem um respaldo sindical. Tem. Mas o que eles dizem, essa galera que tem sindicato lá em cima? É uma bobagem você, ferrado, fudido, desculpa a expressão, ter sindicato. Isso não leva a nada. Aí o cara acredita, ele acha que é igual aquele outro cara lá. Entende? E aí o sindicato, eu posso falar isso, que eu tive várias experiências com pessoas que eram filiadas ao sindicato, que graças ao sindicato conseguiram ter suas restituições obedecidas pelos patrões. Aí o cara vai e tira a sua... Ele acha que não tem nada a ver, o sindicato não serve para nada. Mas o cara que faz ele, que convence ele a fazer isso, tem o seu. Todos têm. Polícia tem, sindicato tem, todo mundo tem seu sindicato, tem suas organizações. Aí o cara que é pobre, então de cair morto, ele acha que não pode ter, o cara pegar lá, perder um pouquinho do seu salário para ajudar o sindicato. Mas a pessoa também tem esse direito. Mas a gente precisa ter gente hoje, que tem mais pessoas capazes de poder informar as pessoas. Veja bem, não é dar aula, é informar. Aí depois ela decide. Ela pode até decidir, mas sabendo o lado A e o lado B. Ela não pode saber só um lado. Aí eu falo isso porque é muito curioso. Eu via discussões em grupos que eu tenho, às vezes tem grupos que a gente está vendo, o cara é dono de uma empresa discutindo com o cara que é empregado, ele falando, eu acho que tem que não ter mesmo. O cara, eu concordo. Eu falei assim, pô, mas ele tem. Você que não tem. Eu não falo nada, eu fico só ouvindo. Claro. É muito curioso, sabe? Então, assim, são muitas discussões, é complexo, mas tem coisas que realmente eu fico pensando e refletindo. Você vê, tem pessoas que não têm condições de pagar R$20 numa consulta e é contra o SUS. O cara não tem onde cair morto, se ele sofrer alguma doença, quando tiver alguma questão, ele fala assim, não, tem que ser tudo privado. Aí eu falo, é mesmo, cara? Entendi. Mas quem que você vai ouvir isso? É aquele cara realmente que não tem a menor condição de pagar, às vezes, um mínimo de um atendimento. Porque tem clínicas que você faz agora atendimentos baratos, né? A pessoa não tem nem condições disso, mas ele acha que o SUS tem que ser privatizado. Tu vai entender essa esquizofrenia. É a frase que está ali no meu canal, né? A ideologia de cada tempo é a ideologia da sua classe dominante ou de sua raça dominante, né? A gente sabe que não existe raça, mas da raça que tem... E o cristianismo, o homem branco, apesar de um certo declínio, ele ainda está por cima da carne seca, né? O homem branco rico, né? João, não existe direito sem luta. Oi? No Brasil não existe direito sem luta. Direitos sem luta. Acho que no mundo inteiro. Flávio, então eu quero parabenizar você pela sua luta. Continue aí. Eu vou colocar no comentários aí seu contato e agradecer você que vem no meu colégio, já fez várias atividades lá, sempre gratuitamente, sempre na sua militância aí. Obrigado por tudo, meu amigo. Agradecimento aqui, fazendo um namastê aqui para você. E é isso, meu amigo. Até a próxima. Muito obrigado. Vamos marcar outro encontro. Desliga aí que eu vou desligando aqui também, meu irmão. Fechado, querido. Grande abraço. Beijo, abraço a todos. Tá? Abração. Tchau. Obrigadão. Valeu.